Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Você está feliz por este culto deste ano? Está feliz mesmo? Então, quero convidar a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Já pega a sua Bíblia. Glória a Deus. Abra ela comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Enquanto você se localiza, eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele me concede, mais uma vez, de estar retornando a esta casa, participando de mais essa campanha profética do ano para 12 meses de vitória. Creio que Deus tem um grande milagre, uma novidade para a sua vida, para a sua casa neste ano de 2025. Agradeço também ao pastor Marivalda, a pastora Simone, mais uma vez muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus abençoe a sua vida que está aqui nesta noite. Tenha certeza que Deus vai falar grandemente com vocês durante essa campanha de 12 dias. Venha, se esforça, porque aquele que se esforça pode ter certeza que Deus recompensa aquele que faz. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 2, vai nos dizer assim: seguia uma numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali juntamente com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar a estes a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse então Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto eles queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevado, que sobraram aos que haviam comido. Se assente glorificando a Deus em nome de Jesus. Meus queridos, essa passagem que nós acabamos de ler vai nos falar da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus vai realizar. Vai nos mostrar neste texto aqui mais um grande milagre que o nosso Senhor Jesus vai realizar na terra quando Ele estava aqui. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver que Jesus ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. Após ser batizado, ele vai ser guiado para ir para o deserto. E como nós sabemos que ali no deserto Jesus vai passar 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, buscando e estando na presença do Pai. Passado esses 40 dias, você também conhece o texto e sabe que depois deste momento o tentador vem tentá-lo. Tentar arrancar Jesus do propósito do Pai. Tentar arrancar Jesus do propósito do ministério que Jesus estava prestes a iniciar agora. Mas como nós sabemos que Jesus venceu o diabo ali com a palavra, porque por 3 vezes o diabo tentou, e por 3 vezes Jesus disse: assim está escrito. Quando Jesus disse isso, Jesus estava nos ensinando: você não vai vencer com a sua força, você não vai vencer com o seu intelectual, você não vai vencer com o seu braço forte, mas nós venceremos os nossos adversários com a palavra de Deus. Por isso que o salmista vai dizer: guardei a sua palavra no meu
meu coração. A palavra tem que ser guardada no nosso coração. Jesus então, quando ele vence o diabo, ele sai então agora daquele deserto. A Bíblia diz que Jesus vai iniciar o seu ministério. Já disse aqui das outras vezes, e volto aqui a dizer para nossa compreensão, que o ministério de Jesus era baseado em 3 colunas. A primeira coluna, a coluna do ministério de Jesus, era o ensino. A segunda coluna, de pregar a palavra de Deus, de pregar sobre o reino. E a terceira coluna, de fazer grandes milagres, de curar, libertar e salvar vidas ali. Jesus então, antes de ele pregar a palavra, Jesus antes de ele ensinar, e Jesus antes de ele operar grandes milagres, Jesus ele vai escolher 12 homens que Jesus vai nomeá-los como discípulo. E a palavra discípulo do hebraico é talmide, e a palavra talmide ou discípulo, o seu significado é aluno ou estudante. Então Jesus vai escolher 12 homens para ser os seus alunos. Jesus vai escolher 12 homens para ser os seus discípulos. Jesus vai escolher esses homens para pregar primeiramente para eles, para ensiná-los, porque como nós sabemos que o ministério de Jesus foi apenas por 3 anos, e depois destes 3 anos, quem deu continuidade do evangelho foram os discípulos, e assim para cá até os dias de hoje, quem continua fazendo a vontade de Deus é eu e você. Quando nós falamos do amor de Jesus, quando nós louvamos, quando nós o adoramos, é nós que estamos aqui fazendo, dando continuidade do ministério que Jesus iniciou. Então isso nos dá a entender que eu e você somos alunos, que eu e você somos discípulos escolhidos do Senhor. Jesus então, ele escolhe esses 12 homens para ensiná-los, e Jesus vai pregando para eles, Jesus vai liberando palavras proféticas, Jesus vai liberando para eles palavras sobre o reino, palavras sobre o amor, palavras sobre perdão, palavras sobre união, comunhão, e assim sucessivamente. Jesus vai ensinando os seus discípulos com a sua palavra e com seus ensinamentos. Mas a Bíblia também vai nos mostrar em alguns textos que Jesus vai ensinar, mostrando para os seus discípulos também que ele curava, que ele libertava, salvava, como por exemplo, Pedro, Tiago e João viu Jesus curar, ressuscitar a filha de Jairo, quando Jesus liberou para aquela menina, Talita cumi, menina, levante-se. Esses discípulos viram Jesus curar, a fazer aquela menina ressuscitar. E os discípulos também vai ver Jesus dentro da sinagoga curar um homem que tinha a sua mão ressecada. Os discípulos também vão ver Jesus curar um cego Bartimeu, trazendo aquele homem a voltar a enxergar, e tantos outros milagres que os discípulos vão ver. Os discípulos estão caminhando com Jesus, os discípulos estão ouvindo as suas palavras, os discípulos estão vendo os sinais e mostrando que ele é o Filho de Deus. Porém, quando nós entramos agora no Evangelho de João capítulo 6, aonde Jesus vai realizar mais um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães. E a Bíblia vai dizer que no capítulo anterior, no capítulo 5, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus acaba de direcionar, de ensinar, de pregar sobre a palavra, e Jesus agora decide subir uma montanha, subir um monte. Quando fala-se de monte, logo vem em nossa mente de um lugar alto, de um lugar elevado. E quando nos fala de um lugar elevado, se nós quisermos subir um monte, subir um lugar elevado, logo nós vamos perceber que vai ter subida. E quando nós percebemos sobre a subida, nós vamos entender: se eu quiser subir, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que ir para cima, eu vou ter que querer. E o monte é lugar de buscar, monte é lugar de orar, monte é lugar de se esforçar e buscar a presença do Pai. Jesus então decide subir ao monte juntamente com seus discípulos. Deus abençoe, pastor. Então Jesus decide subir ao monte.
Jesus, ele vai subindo aquele monte, juntamente com seus alunos, juntamente com seus discípulos, e quando a Bíblia vai dizer que quando ele chega no monte, ele vai se assentar. Quando fala-se de assentar, nos dá a ideia de descansar. Então Jesus, entenda, quando ele estava na terra, ele estava também como homem, sentia fome, sentia sede, sentia dores e também sentia cansaço. Jesus, depois de subir aquela montanha, Jesus está cansado, então Jesus se assenta por um tempo para descansar, e os seus discípulos também se assentam. Porém, a Bíblia vai dizer, queridos, que quando Jesus está assentado, ele vai levantar os olhos, e isso nos dá a entender que Jesus estava assentado e olhando para a terra, olhando para o chão. Isso nos dá a entender que Jesus realmente estava cansado, estava descansando por um tempo ali. E Jesus, ao levantar os olhos, e quando ele olha à sua frente, quando ele olha ao seu horizonte, a Bíblia vai dizer que ele vê uma grande multidão, e o texto nos dá a quantidade de pessoas que havia neste monte, e havia 5.000 homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Se fosse contar as mulheres e as crianças aqui, tinha uma multidão diante do olhar de Jesus, aproximadamente 15.000 pessoas. Era 15.000 pessoas, era muita gente que estava diante de Jesus. Perceba uma coisa, qual é o lugar, o cenário que Jesus está? Jesus está no monte, Jesus teve que subir, Jesus teve que se esforçar, mas quando ele levanta os olhos e ele vê essa multidão, o que nós entendemos? Que a multidão também se esforçou, que a multidão também decidiu subir para o monte, uma multidão também decidiu de seguir a Jesus. E aqui um detalhe para você entender: essa multidão não está seguindo Jesus a partir de agora, essa multidão já vem seguindo Jesus há alguns dias, algumas pessoas já vêm seguindo Jesus há algumas horas. Então essa multidão, além de estar seguindo, no verso 2 vai nos mostrar que essa multidão já via Jesus curar muitos doentes, muitos enfermos. Então essa multidão está seguindo a Jesus porque eles viram sinais, eles já estão ouvindo a sua palavra, eles já estão ouvindo os seus ensinamentos. E quando Jesus lá no monte, igreja, vê que Jesus, ele vê a multidão na sua frente, a Bíblia vai nos mostrar e vai nos dizer e vai nos dar alertar aqui que Jesus, ao olhar, Jesus começa a pensar. Jesus, quem sabe, a primeiro pensamento, Jesus ficou feliz. Feliz por quê, presbítero Rodrigo? Ele ficou feliz porque ele viu que a multidão estava na sua frente. Então ele entendeu, essa multidão decidiu continuar me seguindo, essa multidão decidiu escalar a montanha para ouvir a minha palavra. Essa multidão não olhou para a subida, não olhou para o obstáculo, não olhou para a circunstância, mas decidiu me seguir. Aqui eu abro um parênteses para dizer algo para mim, para você nessa noite. Não mede esforço para servir o teu Senhor, não mede esforço para vir na casa dele, não importa se é domingo, se é segunda, se é terça, não importa qual é o dia, mas se é um dia do culto, vem para a casa de Deus para adorar. Não faça corpo mole, porque essa multidão não fez corpo mole, ela decidiu, se Jesus está no monte, então é para lá que eu vou. Se Jesus escalou esse monte, então eu vou, porque é ele que tem palavra de vida eterna, é ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então aquela multidão está diante de Jesus, e quando Jesus olha para aquela multidão, Jesus se alegra por este lado. Porém, Jesus também vai se preocupar agora com essa multidão, porque Jesus para e começa a pensar, igreja, pera lá, essa multidão já está me seguindo há alguns dias, essa multidão já está me seguindo há algumas horas, e Jesus começa a pensar e diz para ele mesmo, essa multidão está
bem alimentado da minha palavra, porque eu estou pregando para eles. Essa multidão, elas estão bem alimentadas, porque eu estou ensinando a elas. Jesus vai dizendo, essa multidão está bem alimentada espiritualmente, porque eles já viram eu curar enfermos e doentes. Mas Jesus não se preocupa com isso, mas Jesus vai se preocupar com a multidão no seu físico. Jesus vai dizer assim, vai pensar assim, essa multidão precisa de comida, essa multidão precisa de alimento que alimenta o seu físico. E aqui eu abro uma parênteses para dizer algo para alguém. Jesus se preocupa com a sua vida, Jesus se preocupa com a sua casa, Jesus se preocupa o que você tem na sua mesa, Jesus se preocupa o que você tem no seu guarda-roupa. Rodrigo, você está pregando heresia? Não, eu estou pregando de um pai que se preocupa, eu estou pregando de um Senhor que escolheu, e aquele que ele escolha, ele se preocupa. E o Senhor manda te dizer, este ano é o ano que eu decidi mudar o teu cenário, este ano é o ano que eu decidi de trazer um grande milagre. Entenda, igreja, não é apenas um milagre, este milagre que vai vir na tua vida neste ano, vai mudar as tuas áreas da tua vida, vai mudar o teu casamento, vai mudar a tua família, vai mudar a tua vida financeira, vai mudar o teu sentimento, vai mudar a tua família, vai atingir toda a tua área. Então Jesus se preocupa com a sua vida. Quem sabe as pessoas olham para você, e alguns sabem do seu drama e não estão nem aí para você, mas saiba de uma coisa, Ele se preocupa com você, Ele se importa com você, e Ele vai mudar o teu cenário. Eu não estou pregando, dizendo, talvez Deus vai mudar, não, eu estou profetizando para a tua vida, vai ter mudança, vai ter virada, vai ter cântico de hinos, de milagres. Quantos creem nessa palavra, que toma posse, então glorifica Ele. Então Jesus se preocupa com essa multidão, e Jesus se preocupar, Ele se levanta, igreja. E quando Jesus se levanta, Jesus ele vai olhar aliás, Jesus se preocupa com aquela multidão. E como nós sabemos do texto, que Ele vai fazer um milagre. E qual é o milagre que Jesus faz aqui? Ele multiplica os pão, Ele multiplica os peixes, porque só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou, irmãos, aqueles 2 cestos de pão e de peixe, Ele levantou ao alto e Ele agradeceu ao Pai, dizendo, Pai, graças te dou por este alimento, Pai, graças te dou por esta provisão, Pai, graças te dou por esses 5 pães e 2 peixes. Perceba, igreja, uma coisa, que quando Jesus está agradecendo ao Pai, Ele está com a sua mão levantada, Ele está apresentando ao Pai. Mas entenda que quando Ele coloca o cesto no chão, não tem apenas 5 pães e 2 peixes, a abundância aconteceu, o milagre aconteceu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou multiplicar as coisas no teu celeiro, eu vou multiplicar o milagre na tua vida, eu vou multiplicar as bênçãos na tua história. Jesus então dá graças e o milagre acontece. E a Bíblia vai dizer que Jesus alimenta toda aquela multidão. Toda aquela multidão fica satisfeito, come do bom e do melhor. Aquela multidão come a quantidade que quer, e eles ficam fartos. E a Bíblia vai terminar dizendo que sobraram 12 cestos. Agora eu te faço uma colocação. É coincidência que um ano nosso tem 12 meses? Se você acredita em coincidência, eu não acredito. Eu acredito em cristocidência. Sobraram 12 cestos cheios, não sobraram 12 cestos vazios e nem 12 cestos pela metade. Sobraram 12 cestos multiplicados, transbordando com abundante. E eu profetizo na tua vida, vai ter abundância em janeiro, vai ter abundância em fevereiro, vai ter abundância em todos os meses na sua vida. Eu não sei o que você passou em 2024, mas o Senhor manda
manda liberar uma palavra para esta igreja. E se eu fosse você, eu já jogava a minha mão para cima para receber. E a palavra de Deus para a tua vida nessa noite neste ano vai ter abundância. Neste ano você vai viver o sobrenatural, porque este ano é o ano do teu milagre, é o ano da tua cura, é o ano da libertação, é o ano da salvação da sua casa. Este ano é o ano do seu milagre. Quem sabe você cansou de ouvir mensagens saindo desse altar. Esse é teu ano, esse é teu ano, esse é teu mês, esse é teu dia, essa é a tua semana. Mas o Senhor está dizendo, e Deus manda fazer uma pergunta para você: como está a sua fé quando a palavra é liberada? Porque as pessoas têm a intenção, tem um costume errado, que é quando o profeta entrega a palavra, aí o milagre não acontece, bota o dedo e fala: culpado é ele, é um falso profeta. Não, quando aquela mulher do fluxo de sangue foi curada, qual foi a palavra de Jesus para ela? Vai, porque a tua fé te curou. Então é a nossa fé que vai trazer uma abundância na nossa vida. É a nossa fé que vai trazer um milagre na tua vida. Eu não sei o que você precisa, mas de uma coisa é certa: se você crê, o milagre chega na tua vida. Então Jesus, ele vai fazer este grande milagre. E a multidão vai ser bem alimentada e sobre 12 cestos. Pronto, acabei de pregar o Evangelho de João, capítulo 6, que eu acabei de ler. Jesus aqui realizou um grande milagre, não realizou? Jesus proveu a abundância para aquele povo, não proveu? Mas a pergunta que Jesus fizera para mim, quando eu meditava neste texto algumas semanas atrás, e a pergunta que eu faço a vós todos presentes aqui nesta noite é: o que você tem feito para que o milagre chegue na tua vida? O como tem sido as tuas atitudes quando a crise chega? Como tem sido a tua conduta quando as provações batem na tua porta? O que tem saído dos seus lábios quando a luta chega, quando a notícia ruim chega? Quando você precisa de um milagre, o que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito quando a crise bate na porta da minha casa? O que é que acontece? O que eu estou proferindo? O que eu estou fazendo? O que eu estou tomando? Que atitude que eu estou tomando? Quais tem sido a minha conduta, a sua conduta, quando as lutas chegam até nós? É as nossas condutas que vai nos levar para o milagre ou vai nos afastar. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus libertou o seu povo do Egito, o plano de Deus era do povo de Deus sair do Egito e até a terra Canaã, apenas 40 dias. Pela murmuração, pela reclamação do povo, de 40 dias, 40 anos. O povo atrasou o seu milagre, resultado da murmuração, reclamação. O que tem saído dos meus lábios, o que tem saído dos seus lábios. Mas Jesus falava ao meu coração: Rodrigo, neste texto, filho, eu quero te mostrar 3 lições para você desfrutar de um grande milagre para este ano na tua vida. E eu quero declarar na tua vida que se você aprender essas 3 lições aqui, que eu vou aplicar para a tua vida, e se você trazer para a tua vida, te prepara, você é o candidato, a candidata perfeita para desfrutar de um grande milagre. Então vamos ver qual é as 3 lições deste texto. A primeira lição que eu vou tirar deste texto se encontra no versículo 5 e versículo 6, vai dizer assim, ó: então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Felipe, onde compraremos pão para dar a estes o que comer? Verso 6, mas dizia isso para testá-lo ou experimentá-lo, porque Jesus já sabia o que havia de fazer. Aqui está a primeira lição. Se você quer desfrutar de um grande milagre, Jesus olhou para um dos seus discípulos e volta aqui a dizer:
que ele já tem ouvido várias vezes, vários sermões de Jesus. Disse no começo da mensagem, na introdução, que os discípulos já vêm de um tempo ouvindo os seus sermões, ouvindo os seus ensinamentos e vendo milagres. Agora Jesus olhou para Filipe e diz assim: deixa eu ver, vou fazer uma prova agora com Filipe, deixa eu ver se eu vou dar para ele aprovado ou se eu vou reprová-lo. Aí Jesus olha para Filipe e disse assim: Filipe, onde nós podemos comprar pão para esses 5.000 homens aqui? Aonde nós podemos comprar pão para essa gente? Jesus, quem sabe estava dizendo assim: eu quero ver qual vai ser a resposta de Filipe. E quem sabe Jesus aguardava a resposta de Filipe assim: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não sei como, eu não tenho, eu não posso, mas eu sei, Jesus, que o Senhor pode, que o Senhor tem. Mas e que, filho, queridos, igreja, deixa eu te dizer, a resposta de Filipe não foi essa. A resposta de Filipe foi a seguinte: Senhor, mesmo que nós tivéssemos 200 dinheiro, não era suficiente de comprar pão para essa gente. Filipe aqui, queridos, mostrou para Jesus que ele estava incrédulo. Mesmo seguindo Jesus, mesmo ouvindo a sua palavra, mesmo vendo os seus sinais, ainda é incrédulo. Ainda está incrédulo, e ele não consegue acreditar no milagre. Aí Jesus se entristece. Aí no meio dessa conversa, quando Filipe dá a resposta para Jesus, aonde nós compraríamos pão, mesmo que tivesse 200 dinheiro, não era suficiente. Quando Jesus se entristece, outro discípulo chamado André, que é irmão de Pedro, vai dizer: mas Senhor, tem aqui um jovem, um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Se André parasse por aqui, Jesus ficava alegre. Opa, alguém trouxe a solução. Opa, alguém trouxe já aquilo que pode começar a gerar um grande milagre. Mas André também vai entristecer Jesus, terminando a sua frase dizendo: mas o que é isso aqui para tanta gente? O que é esse pouquinho aqui para tanta gente? Tem pessoas que não vê, nunca viu milagre na sua vida, e quando o milagre está na porta da sua vida, ele não consegue acreditar. Mas tem outros que tem um pouquinho do milagre, tem um pouquinho dentro da sua casa, mas mesmo com um pouquinho de azeite, não acredita que o milagre pode acontecer. Aí André dá essa resposta para Jesus, e Jesus se entristece. Aí Jesus se entristecendo. Por que, Rodrigo, você diz que Jesus se entristece? Porque Jesus aguardava eles dizerem assim: Senhor, eu não sei como nós podemos fazer, eu sei que eu não posso fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer, porque eu já vi o Senhor curar, eu já vi o Senhor libertar, eu já vi o Senhor cessar a tempestade, eu já vi o Senhor levantar pessoas mortas e ressuscitar. Então eu sei que o Senhor pode multiplicar. Mas eles não dizem isso, eles não acreditam. E aqui está a primeira lição: que estes homens, eles não têm fé. Estão ouvindo a palavra, estão ouvindo o ensinamento, estão vendo os sinais, mas não têm fé. E o que a Bíblia diz em Romanos 10:17? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí eu pergunto para você: se eles estão ouvindo a palavra de Deus, e se é ouvir a palavra de Deus que vem fé, por que eles não têm fé? Vou te explicar. E tem pessoas, muitas nas nossas igrejas, pastora Simone, desse jeito: está na igreja, prega, louva, adora, evangeliza, pula, rodopeia, mas quando chega a crise, não tem fé. Acha que tem fé, mas não tem. Por quê? Porque esses discípulos não conseguiram exercer a fé, sabe por quê? Porque ouvia a palavra aqui e deixava sair por o outro lado. Você não pode deixar a palavra sair por o outro lado. Você tem que ouvir a palavra e deixar a palavra descer no teu coração. Como eu já disse e volto a dizer, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Mas por que, Rodrigo, que eu tenho que guardar a palavra no coração? Porque a palavra era uma semente, e ela vai te dar força dia após dia. Porque quando chegar o dia mau, quando o tentador chegar até você, vai dizer: você é um fracassado,
fracassado, você é uma fracassada, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você pode dizer para ele: certa vez eu ouvi que o meu Jesus faz milagre ainda hoje. Então sai para lá, Satanás, porque eu não sou fracassado, eu não sou fracassada, mas eu sou mais do que vencedora, eu sou mais do que vencedor. Então a palavra tem que estar guardada no teu coração. E qual é o outro objetivo de você guardar a palavra? O que está escrito em capítulo 1, versículo 22 de Tiago: não seja apenas ouvinte da minha palavra, mas também sejam praticantes da minha palavra. Posso dizer uma verdade aqui para nós? Já aconteceu comigo, e com certeza já aconteceu com você. O pregador que se mata de pregar aqui, daquela, você sai da porta para fora, você chega no teu carro, você não lembra nem o texto que foi lido, você não lembra nem a palavra que foi pregada. Aí você quer cobrar um milagre, aí nós queremos exigir um milagre, como se nós quisermos se exigir um milagre, se nós não colocamos a palavra em prática em nosso coração. É uma palavra que o povo não quer ouvir, mas é uma palavra que eu preciso ouvir. Porque se está na palavra que está dizendo: guarda a minha palavra no teu coração, então aprenda, guarda a palavra no teu coração. Rodrigo, mas eu tenho memória fraca. Então pega um caderninho e traga, anota. Vai anotando, porque a palavra vai gerar fé, e a palavra vai te dar força para você tomar atitude. Então estes homens aqui não tiveram fé, e a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, verso 6, parte A, que aquele que não tem fé é impossível de agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Guarda a palavra no teu coração, ouve a palavra no teu coração. Então a primeira lição que Jesus estava ensinando para um grande milagre para os discípulos aqui, e Ele está ensinando para você: se você quer desfrutar de um grande milagre, tenha fé, creia na palavra de Jesus. Não é o pregador, não é a pregadora que cura e liberta, não. Nós simplesmente pregamos a palavra, simplesmente entregamos aquilo que Deus coloca em nosso coração, mas saiba que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele ainda salva, que Ele ainda traz multiplicação e ainda realiza milagres. Eu creio que Deus vai fazer milagre na tua vida, apenas tenha fé. E aí eu pergunto para você e responde para você mesmo: você tem fé? Quando a crise chega, você tem fé? Quando a tempestade bate na porta da tua casa e você vê que está tudo bagunçado, você consegue exercer a fé neste período? Então a primeira lição: quer viver um grande milagre? Tenha fé. Segunda lição, rapidamente aqui, no versículo 8, 9 e 10 vai dizer assim, ó: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Verso 10, disse Jesus: fazei o povo se assentar. Aqui está a segunda lição para você viver um grande milagre. Primeiro, tenha fé. Segundo, se assenta. Se assentar nos dá a ideia de descanso. Descanso nos dá a ideia de confiar. A segunda lição para você viver um grande milagre é: confia no teu Deus, confia no Senhor. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está dizendo para você: se você quer viver um grande milagre, confia no Senhor. Você tem confiado nele pela metade, tem causas que você tem colocado nas mãos dele, mas logo no dia seguinte você toma e começa a resolver do seu jeito. Não, o Senhor está dizendo: confia em mim, deposita a sua confiança em mim, porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre, que permanece para todo sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, em Salmo 37, verso 3, a Bíblia vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, porque
habitarás na terra, e verdadeiramente você e a tua casa será alimentado. Olha o que o salmista está dizendo, que aquele que confiar em Deus, Deus cuida até mesmo do teu celeiro. Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele te guarda. Essa multidão precisava de pão, essa multidão precisava de alimento, e o Senhor viu que eles confiaram nele, e Ele disse: já que eles estão confiando em mim, vou fazer um milagre. Já que eles estão tendo fé, eu vou fazer um milagre. Já que eles estão me buscando, eu vou fazer um milagre. O Senhor está dizendo: tenha fé e confiança, e você verá o que eu vou fazer na tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para nós aqui rapidamente. Qual é o cenário que eu e você vamos exercer a fé e vamos colocar a confiança em Deus? Quando que é? Quando estamos no mar de rosa? Quando estamos com o celeiro farto? Quando estamos com a conta bancária lá em cima? Não. Nós vamos exercer a fé e precisar colocar confiança nele é quando o dia mau chega, é quando os dias difíceis chegam na nossa vida. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão passando vida muito difícil, que está passando muita dificuldade, mas o Senhor está dizendo: exerça a tua fé em mim e coloca a tua confiança em mim. Certa vez, 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, vou resumir aqui, você sabe do texto, que eles, por eles não querer se prostrar diante da imagem do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor chamou eles e disse: vou dar a vocês mais uma oportunidade para vocês se prostrar diante de mim e adorar a minha imagem. Aí aqueles jovens vai dizer assim para ele: saiba o Senhor Nabucodonosor de uma coisa, que nós não nos prostraremos diante da sua imagem e não adoraremos os seus deuses, porque o nosso Deus, Ele tem todo o poder para nos livrar. Mas saiba de uma coisa, camarada, que se Ele não nos salvar, nós não nos prostramos diante de você. Sabe o que eles fizeram aqui? Eles confiaram em Deus plenamente. O que é plenitude? É algo completo. Eles confiaram em Deus 100%. Qual é o grau? Qual é a porcentagem? Qual é o grau da sua fé em Jesus? Qual é a porcentagem da sua confiança nele? Será que você, quando entrega algo na mão dele, você entrega e deixa? Ou você é aquele que daqui a pouco está pegando de volta? Então a segunda lição para você viver um grande milagre: descansa, confia em Deus, confia no Senhor. Salmo 37 também vai dizer: deleita-te também no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. O Senhor sabe o que você precisa, o Senhor sabe a tua necessidade, o Senhor sabe o que você precisa de um milagre, mas Ele só está dizendo para você: filha, tudo que eu te peço é confia em mim, coloca na minha presença, coloca nas minhas mãos e descansa, e deixa eu trabalhar para eu honrar você neste ano de 2025. Então a segunda lição que eu aprendo aqui é: descansa no Senhor. E a terceira e última lição, para eu terminar a mensagem, se encontra no versículo 12, que vai dizer assim: e quando já estavam todos fartos, disse então Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui está a terceira e última lição. E antes de eu te falar para você a terceira lição, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. A onipotente de Deus, que Ele é todo poderoso, que Ele tem todo o poder e autoridade em suas mãos. Onipresença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha a grandeza do nosso Deus. Mas a Bíblia vai dizer que a onisciência é aquele que sabe de tudo o que aconteceu com você, e sabe tudo o que está acontecendo com você, e também sabe
tudo o que vai acontecer com você no amanhã. Então o nosso Deus, Ele sabe o que aconteceu com você no passado, Ele sabe o que você está passando hoje, e Ele sabe o que você vai passar amanhã. Mas o Senhor me manda dizer, e a terceira lição é esta: eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou mudar o cenário da tua história. Porém, quando eu colocar o milagre na tua mão, não perca ela, não desperdiça o milagre que eu vou colocar nas tuas mãos. Reconheça que eu te abençoei, reconheça que eu te libertei, reconheça que eu mostrei e mudei o cenário da tua vida. O Senhor está dizendo: não perca, não joga fora o milagre que eu vou colocar na tua vida. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. A terceira lição aqui, que eu quero terminar essa parte para você. A terceira lição para você desfrutar de um grande milagre: não joga fora o milagre que Deus vai colocar na tua vida. E tem pessoas, irmãos, que realmente não joga fora, mas toma uma atitude errada, e que automaticamente vai perder o milagre. Porque a Bíblia vai dizer: o Deus que dá é o Deus que tira, é o Deus que arranca. Lembra de Jó? Deus deu, Deus tomou. Então Deus está mandando um alerta para nós nesta noite: eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar este ministério, eu vou abençoar a sua vida. Mas não se afasta da minha presença quando o milagre chegar. Porque quando a maioria das pessoas que estão afastadas, não era quando o dia mau chegou, é quando o dia maravilhoso chegou na vida delas. Porque tem pessoas que eu conheço, irmãos, que sofreram a beça, mas estava lá, adorando, orando, buscando, jejuando, monte. Mas quando foram abençoadas, cadê o irmão? Cadê a irmã? Deus está dizendo: quer milagre? Tenha fé. Quer milagre? Confia em mim. Mas quer milagre? Valoriza e continua na minha presença quando eu te entregar. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu preguei a sua palavra, Pai. Pai, eu não sei, meu Pai, se este irmão, se essa irmã recebeu a tua palavra ou não. Isso não cabe a mim, Pai. Mas o que cabe a mim é de eu pregar a tua palavra. E eu, Senhor, como o Senhor conhece o meu coração, eu tomei posse dessa palavra, porque eu preciso de milagre, eu preciso de resposta, eu preciso que o Senhor muda o cenário da minha vida e o cenário do meu lar. Por isso, meu Deus, juntamente com a tua igreja e aquele que crê na tua palavra nesta noite, que foi liberada, vai orar, está orando juntamente comigo e dizendo: Senhor, a partir desta noite eu saio com a fé de Abraão, eu saio crendo no milagre, eu saio crendo no meu sobrenatural, independente se o meu cônjuge acredita, independente se a minha parentela acredita, independente se os irmãos acreditam, eu não me importa. O que importa é que eu tenho fé, o que importa é que eu creio. E também, Senhor, nós confiamos em Ti, que confiamos dizendo para o Senhor: este é o ano que o Senhor reservou para trazer uma grande abundância para a nossa vida. E eu já quero profetizar para a igreja Semeando a Fé, que este ano de 2025 é o ano de alargar, é o ano de estender, é o ano de avançar, é o ano de crescer, é o ano de aumentar, é o ano de milagre, é o ano de milagre, é o ano de milagre, é o ano de abundância. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Quantas pessoas aqui estão passando crise financeira, passaram vergonhas em 2024, mas a palavra de Deus para você é essa: este é teu ano que eu levanto a tua cabeça, este é o ano que eu levanto a tua moral, este é o ano que eu começo a te honrar perante os teus.
Confiamos em Ti, Senhor. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Pai, diante deste altar, eu me coloco de joelho, Pai, e digo para o Senhor por mim e por aqueles que estão crendo nesta palavra. Pai, quando o Senhor colocar um milagre na minha vida, pode entregar, Senhor, que eu não vou sair da Tua presença, eu não vou sair da Tua casa, eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de adorar, eu vou adorar mais, eu vou Te exaltar mais, eu vou Te glorificar mais, e vou dar valor naquilo que o Senhor vai colocar nas minhas mãos. Então, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os pastores, abençoa os obreiros, abençoa essa casa de oração. Assim, meu Pai, nós oramos, e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. E quantos que orou comigo, joga a mão para cima e adore ao Senhor, e aplauda Ele, aplauda, 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 adore, porque o milagre chegou, o milagre chegou, o milagre chegou. Glória a Deus. Queridos, essa foi a palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração. Tenha certeza que você vai desfrutar de um grande milagre. Você vai ver um milagre na tua vida. Só digo algo para o pastor Marivaldo e pastora Simone: conta os dias. Pode contar os dias, pastora Simone. Deus tem ouvido, Deus tem visto, e o Senhor manda dizer: vai crescer, vai aumentar, vai chegar na vida de vocês. Porque quem olha com os olhos carnais diz: é isso aqui e acabou. Mas o Senhor diz: mas quem tem visão espiritual, te prepara, vai ver o agir de Deus sobre este ministério. E você que crê e torce por este ministério, aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus.